Agora funciona. Muito bem, meus amigos, eu vou aproveitar que eu tô com esse gravadorzinho aqui, que eu vou desmontar, e para explicar para vocês mais ou menos como que funciona o mecanismo de toca-fitas, um básico do básico, tá? Esse aqui é um gravadorzinho CCE que eu achei no lixo, já tá todo zoado, tampa quebrada, o falante tá ruim, ó, a fita não encaixa, ó. Até toca, mas não, ó, não volta, não avança, não rebobina, enfim. O mecanismo em si já está zoado, não compensa recuperar não. Mas dá pra gente explicar mais ou menos como que funciona o mecanismo de toca-fitas. Bom, a gente tem o eixo da esquerda, olhando assim, com o cabeçote para baixo. A gente tem o eixo da esquerda, o eixo da direita, rolo pressor, sempre embaixo, capstan, que é onde o rolo pressor faz contato, aqui o cabeçote de reprodução e gravação, e deveria ficar aqui, mas não está, que é o cabeçote de apagamento, o cabeçote que apaga a fita, para o cabeçote de áudio, de gravação, enfim, poder regravar. Aqui qual que é o esquema? Quando você coloca a fita e coloca ela para trocar, aperta o play, ao contrário do que muita gente pensa, não são os eixos que puxam a fita. No play, o que traciona a fita é o rolo pressor e o capstan. Então, quando ela está falhando, às vezes roda, às vezes não roda, além, claro, de ser problema de correia, né, que é o mais provável, você pode ter problema nesta pecinha, nesta borrachinha lazarenta, que se chama rolo pressor. Quando você aperta o play, ele faz contato com o capstan. Pronto. Ele faz contato com o capstan. O capstan, ele gira por dentro. Aqui, ó. Aqui o capstan por baixo. Ele normalmente é tracionado por uma correia que vem direto do motor. Correia que inclusive está bem laceada. Quando você faz assim, ó, e a correia começa a sambar, pode trocar que ela não presta. Ó. Começou a sambar assim, pode trocar. Essa aqui ainda tá boa, ó. Mas essa daqui não presta. Mas enfim, o capstan é essa peça redonda grande, é fácil de identificar. Ele é quase sempre tracionado diretamente pelo motor por meio de uma correia, tá? Nos desktops de linha, nos melhores, eles são tracionados direto por um único motor, tá? É tração direta. Mas é bem difícil de encontrar tape deck assim, tá? A maioria é tracionado por correia. Beleza, o capstan gira, o rolo pressor encosta no capstan, a tração do rolo pressor puxa a fita, certo? E a gente tem o eixo da direita, que tem a função de rodar para enrolar a fita de volta. E aí vocês já podem imaginar, quando este eixo aqui não funciona direito, o que é que acontece? O deck come fita, o gravador come fita, porque a fita roda, ela não tem aonde enrolar aqui, e ela começa a sair por baixo, enrosca no capstan, aí a bagaceira está feita, né? Então, sempre importante que o eixo, principalmente o eixo da direita, esteja rodando na função play para o deck não comer fita. Legal. Mas se esses eixos aqui eles não tracionam no play, eles têm que tracionar em outra função, certo? Então, o eixo da direita ele traciona na função avanço. E como que ele traciona? Na maioria das vezes por meio de polia, ou no caso desse aqui, engrenagem. Tá? Aqui por baixo, a gente tem essa peça, dá para ver essa pecinha aqui, que é tracionada por uma correia que vem do capstan. Por baixo aqui do capstan tem um espacinho para a gente encaixar a correia ela vem até essa peça aqui, e essa peça do outro lado, ela é uma engrenagem, essa engrenagem do meio. Dá para ver? Essa engrenagem do meio aqui, do outro lado. Então, tudo
é tracionado por meio dessa engrenagem no caso desse mecanismo. Mas na maioria dos casos é assim, ou por engrenagem, ou então é uma polia. Tá? A tração dessa peça normalmente vem do capstan, ou então, isso acontece muito em deck da Philips e da National. A correia, que vem do motor, ela passa pelo capstan e passa por essa peça ao mesmo tempo. Mais ou menos assim, ó. Ou por dentro, enfim. Normalmente, em Philips e National, a correia ela passa ao mesmo tempo pelo capstan e por essa peça aqui. Desculpa. Beleza, do outro lado dessa peça é uma engrenagem, e por meio dessa engrenagem que vai acontecer o tracionamento para o avanço e para a rebobinagem, tá? Então quando a gente aperta, ó, você vê, eu vou apertar o avanço. Ó. Apertei o avanço, você viu que ela veio aqui e encaixou nessa engrenagem de baixo. Ó. Tanto que se a gente rodar, essa aqui ela roda junto porque ela está em contato com o eixo, só que ela não está em contato com essa engrenagem do meio, tá? Ela não está em contato com essa engrenagem no meio, tanto que se eu rodar aqui embaixo, ela vai rodar porque está em contato com o eixo, estúpido. Enfim, então o movimento vem por meio dessa engrenagem, passa por essa e chega até o eixo, fazendo o eixo rodar. Quando o eixo está sem torque, quando o eixo não roda, normalmente é problema nas engrenagens, quebrar dente, ou quando é polia de borracha, a borracha fica fraca, fica ruim, e aí não consegue tracionar direito. Tá? Em último caso, pode ser o acionamento. Acontece muito nessas mecânicas universais da engrenagem não chegar aonde ela tem que chegar. Você aperta, você aciona, mas ela não chega onde deveria chegar. Porque a mola, ela tem uma molinha aqui embaixo. Ó. Ela tem uma molinha que puxa. Ou a mola está ruim, ou tem alguma coisa no mecanismo travando, ou o mecanismo está empenado, está torto, alguma coisa, levou uma pancada, enfim. Tem N motivos. Aí você tem que realmente pegar e diagnosticar. Analisar primeiro, né, o que está acontecendo, mover a peça com a mão, para tentar diagnosticar o que está prendendo ou o que está impedindo o movimento. Para você fazer o rewind, no caso desse mecanismo, o acoplamento é direto. Aqui, ó. A engrenagem central vem direto acoplar aqui no eixo. Então o movimento vem por meio dela e já faz o eixo girar direto, tá? Legal. Aí você me pergunta, mas e no play? Como que funciona no play? Mesmo esquema, cara. O rolo pressor puxa a fita e aí para enrolar a fita aqui, para a gente poder fazer esse eixo rodar, a gente tem uma terceira engrenagem que é exclusiva para o play. Então, no caso dessas mecânicas, quando o avanço e rebobinagem funciona, mas o play ele enrosca a fita, normalmente é problema nessa engrenagem aqui. Ela perde dente, ela quebra. Ó. Deixa eu rodar por baixo para ficar mais fácil de vocês verem. Ó, tô rodando o capstan. Ó. É ruim de ver, é ruim de fazer com uma mão só. Mas ó, tô rodando o capstan aqui. Vê como o movimento passa direitinho. Essa engrenagem aqui ela tá rodando de metida, tá? Porque ela tá fazendo contato com o eixo, mas ela não tá fazendo contato aqui embaixo não, tá? Então é isso. É sempre assim? Praticamente sempre. A não ser em casos que o tracionamento é feito com 2 motores, 3 motores, direct drive, enfim. O que varia de deck para deck é a forma pela qual o acoplamento, o tracionamento dos eixos é feito. Porque o tracionamento da fita por meio do rolo pressor e do capstan é sempre o mesmo. Isso aqui é padrão em todos os decks, de correia, claro, né? Uma correia direto do motor para o capstan. E do capstan a gente tem um rolo pressor encostando nele, tracionando, puxando a fita. Isso é padrão, tá? O que varia na maioria dos decks é como que é feito o tracionamento desses 2 eixos aqui. Por exemplo, o Sharp SG220, ele tem um tracionamento do eixo no play que é meio estranho. É uma polia que fica no capstan e aí por meio de outra polia que acopla entre o capstan e o eixo, ele faz o eixo girar. O que acontece? A polia do capstan desmancha, esfarela
e aí ele para de rodar o eixo. Tem alguns decks, acho que da Nacional, não sei se é Nacional, esqueci. Não tenho certeza se é Nacional. Que ele tem uma polia de borracha grande aqui no meio, que a polia ela fica pendendo para cá quando for rebobinar, para cá quando for avançar ou fazer o play. O mecanismo só fica pendendo ela de um lado para o outro, e claro que o tracionamento aqui por baixo é exatamente o mesmo. Ou a correia vem direto do capstan, ou então a correia ela passa direto na peça onde vai a polia. Existem casos também que o tracionamento aqui por baixo do mecanismo é feito por polias, diretamente por polias, que é o caso dos Polivox CP750, que são uns tape decks bacanas, uns tape decks bons. Por dentro existem polias de borracha que fazem o tracionamento das peças que vão tracionar os eixos. Então vocês imaginam, deu problema nessa polia, para de avançar, para de rebobinar, começa a comer a fita. Se bem que comer a fita nesses Polivox é mais difícil. O mais comum é o avanço e a rebobinagem ficar fraco por conta disso. Mas é isso, cara. É um padrão, é praticamente um padrão, só que existem pequenas variações de marca para marca, de época para época, de deck para deck, enfim. Mas o básico é exatamente isso que eu acabei de passar para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado, obrigado por assistirem e até a próxima. Tchau!